Fala, rapaziada, Adriano Rockston na área, de volta aqui para você para falar um pouco aí do Ceará na véspera do Clássico Rei. O Alvinegro já sabe aí a data do seu jogo pela Copa do Brasil, a segunda fase, né? O Ceará eliminou essa semana que passou o time da Caldense lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, pelo placar de 3-0, e o Ituano é o próximo adversário do Alvinegro na segunda fase da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na CBF para definir o mando de campo e o Ituano jogará em casa, jogará na cidade de Itu, no estádio Novelli Júnior. Então, o Alvinegro partirá para o interior paulista no dia 15 de março, às 19 horas, enfrentando aí o time do Ituano pela Copa do Brasil. Agora não tem mais essa de empate, né? Se terminar empatado, vai para os pênaltis. Então, o Ceará vai ter que vencer o Ituano para buscar uma classificação, digamos, aparentemente mais fácil, né? Porque nos pênaltis é sempre muito mais complicado. Então o Vozão vai ter aí até o dia 15 para se preparar, para pensar, né? Agora é mais difícil o adversário do que a Caldense, né? O Ituano não está bem no Campeonato Paulista, mas a gente sabe, né? Traçando aí um paralelo entre Campeonato Mineiro e Paulista, a gente sabe que o Paulista, a divisão especial, né? Série A1 do Paulista é muito mais competitiva, é muito mais complicada do que o Campeonato Mineiro. Então, apesar de não estar bem no Campeonato Paulista, o Ituano vai ser um adversário mais forte para o Ceará na Copa do Brasil. Então, o Morínigo, né, daqui para lá, tem que pensar em estratégias, né, para que o time possa conseguir buscar mais essa classificação. Mas antes tem o clássico contra o time do Fortaleza, mais um clássico rei para contra o Alvinegro. O Morínigo levando vantagem aí no clássico, porque venceu o primeiro clássico disputado nesse ano pelo campeonato estadual e agora deve enfrentar um Fortaleza com a formação mista. A gente fala isso porque o Fortaleza terá um desafio essa semana que entra pela Libertadores. Ele vai jogar contra o Cerro Porteño na próxima quinta-feira e acredito, né, que o treinador, o Vojvoda, não queira correr riscos de perder algum jogador para esse jogo importante, já que nessa disputa o Fortaleza decide a parada nesse mata-mata fora de casa, nesse mata-mata da Libertadores, decide a parada fora de casa, não como essa vez que decidiu em casa. O Cerro é melhor ranqueado que o Fortaleza, então o Tricolor vai ter que fazer um resultado logo no primeiro jogo, na próxima quinta-feira. Então, espera-se, né, ou pelo menos se supõe, de que o Fortaleza jogará esse Clássico Rei com uma formação pelo menos mista, né? Não acredito que o time todo reserva, mas por se tratar de um clássico e ter a cobrança, né? De ter perdido o primeiro, nem que não tivesse, sempre tem aquela cobrança da torcida ou das torcidas para que o seu clube vença. Então o Ceará tem que estar preparado aí para enfrentar um Fortaleza, provavelmente com a formação mista. Não se sabe, né? O técnico argentino lá, o Vojvoda, gosta muito de surpreender. Às vezes a gente espera uma situação e ele vem com outra completamente diferente. Então, o Ceará tem que estar preparado, como falou o próprio Thiago Panussá na entrevista coletiva que antecedeu o clássico, de que, né, o time tem que estar preparado para tudo. Embora o Fortaleza, o time principal, seja uma pedreira, mas tem jogadores de qualidade também que compõem o banco de reservas, né, e uma formação também alternativa poderia complicar. É clássico, né? Então tem o lance da superação, tem o lance de querer vencer, né? Todo jogador que vai disputar um clássico, ele quer sair vencedor, né? Então vai dar o gás ali, pelo menos para aparecer para o treinador, para mostrar que tem valor, né? No caso do Fortaleza. Então o Ceará tem que estar muito preparado para encarar um Fortaleza aí do jeito que ele vier. E o Ceará vem numa série invicta aí de muitos jogos, né? Com o Gustavo Morínigo no comando. Perdeu apenas um jogo na temporada. A torcida quis pegar no pé, mas agora acredito que o torcedor está mais tranquilo, né, com as apresentações do time. O ataque tem funcionado bem, a defesa, apesar, né, dos laterais ali não serem laterais de ofício, vem fluindo muito bem. A própria zaga, o goleiro, né, o meio campo também, a marcação tem encaixado, tem uma rotatividade ali. Às vezes o Kaique joga no meio campo, o Richardson, o Arthur Rezende é o jogador mais fixo nesse momento, né? Como nesse momento também o Gustavo Morínigo prefere apostar no Guilherme Castilho como titular, deixando o Jean Carlos no banco de reservas. Pode ser alguma situação física, né? Porque eu imaginava que o Jean, por ser mais experiente, poderia ser o titular
e o Castilho poderia ficar no banco de reserva. Então, um esquema com 4 homens no meio campo, para não deixar o Castilho fora, que realmente é um cara que tem muita qualidade. Dá para jogar com o Jean Carlos. Acredito que no futuro aí o Mourinho pode preparar aí uma formação tanto com o Jean como o Guilherme Castilho no time, jogadores que têm feito a diferença, né? O próprio Jean, quando entra no segundo tempo, também entra bem e tem colaborado bastante aí com os resultados positivos do Vozão até aqui nessa temporada, né? E agora tem mais um clássico pela frente. Agora no Castelão, toda uma atmosfera diferente, né, do que foi aquele disputado do Presidente Vargas, e o Ceará que precisa do resultado porque ainda não conseguiu sacramentar o primeiro lugar do seu grupo. Isso é muito importante, né? Dar aquela moral, né, para o time que está tentando se reconstruir, de voltar à Série A. Tem se mostrado bem competitivo nesse início de temporada. O investimento foi feito, alguns torcedores não ficaram satisfeitos, porém, né, eu venho repetindo aqui nos meus vídeos que tenho certeza de que os adversários do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, nesse ano, todos queriam contar, né, com a maioria dos jogadores que estão aí no elenco do Ceará, né? Então o Ceará não tem um mau elenco, por isso que tem um dos melhores elencos para disputar essa Série B. Mas a gente está falando agora dessa disputa, né, do clássico, né? Vai enfrentar um adversário que está com a cabeça lá na outra competição. Isso pode ser interessante para que o Ceará de repente possa, né, buscar mais um resultado positivo. Não vai ser fácil, mas pelo menos o Ceará entra concentrado nesse momento, apenas pensando aí nessa disputa de Clássico Rei. Enquanto o Fortaleza tem um jogo importante nessa semana, o Ceará só vai pensar em Copa do Brasil, voltar a pensar na outra semana, né? Então tem a cabeça mais tranquila, mais descansada, né? Apesar de ter tido a viagem no meio de semana, mas foi um resultado que o Ceará construiu de forma, eu diria, até fácil, né? Demorou um pouco no jogo, mas enfim, depois que deslanchou, o time dominou. Tanto que no segundo tempo o treinador até poupou alguns jogadores já pensando no clássico, fez as trocas, o time até aumentou o placar, poderia ter feito mais gols. Mas é interessante, né? A cada jogo o Ceará ganha mais confiança, né? O time vai entrosando, é um trabalho novo, né? O torcedor às vezes não entende, né? Quer cobrar, mas é um trabalho absolutamente novo, né? Desde o departamento de futebol, que são caras novos por ali, desde o diretor até o executivo de futebol, a comissão técnica nova também, elenco novo, poucos jogadores permaneceram da temporada passada, né? O Ceará desmanchou o elenco e formou um novo aí, até porque o orçamento é completamente diferente em relação ao orçamento de Série A. E foi aprovado nessa semana pelo Conselho, numa reunião do Conselho do Ceará, um orçamento de 89 milhões para essa temporada 2023. Acredito, né? Um orçamento ok, né? Não é um orçamento sonhado pelo torcedor, mas não dá para a gente também ficar cobrando um orçamento a mais, tem que ter responsabilidade, né? Quem está gerindo o clube, né? Para não deixar o clube endividado. O Ceará não é um clube que eu diria saudável financeiramente, então é um clube que caiu para a Série B endividado, consegue manter ali as finanças equilibradas, existem dívidas, claro, mas nem uma dívida impagável, assim, uma dívida assim, estratosférica. Então, por isso tem que ter esse cuidado, né, de um orçamento de 89 milhões, mas acredito que vai dar sim para o Ceará poder fazer aí um bom trabalho nessa temporada 2023, ser cobrado pelos títulos, né, do estadual, tentar impedir o título aí do maior rival, que briga por um pentacampeonato, e também uma Copa do Nordeste, para dar aquela moral, dar aquele gás, né, para que o trabalho está fluindo aí de uma maneira correta, né, também um título, seria o terceiro aí da Copa do Nordeste, seria importante. As principais fontes de receitas do clube para essa temporada, o clube divulgou, venda de atletas, 16 milhões, patrocínio, 15,9 milhões. A bilheteria, o time espera arrecadar 15,4 milhões com a bilheteria, com o sócio torcedor, né, que deu uma aumentada, né, foi bom também para o Ceará, chegou a 38 mil sócios, né, tá voltando a subir aí o número de sócios, o torcedor voltando a confiar no time, o desempenho do time é bom. Quando acontece isso, geralmente o torcedor volta, né, que não deveria ser assim, né, infelizmente no Brasil é dessa forma, não é só o torcedor do Ceará que age dessa forma, né, só volta a fazer o sócio quando os resultados voltam a aparecer. Quando a situação está complicada aí, irmão, que você tem que fazer o sócio para poder ajudar o seu clube de coração, né? Que ele depende ali da sua ajuda. Então, o Ceará espera arrecadar com o sócio nessa temporada 15 milhões. E com direito de transmissão,
12,3 milhões. Então a notícia boa, né, falando em direito de transmissão, é de que, né, a Band poderá transmitir os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos aí na TV fechada também, né, duas emissoras que podem fazer e transmitir os jogos da Série B, o Sport TV e a ESPN, o que é importante, que é interessante, que dá opções para que o torcedor possa ver em emissoras diferentes, né? Vai ter a cobrança das próprias emissoras em fazerem um trabalho melhor, uma competitividade. Isso é muito saudável do que ficar nas mãos apenas de uma emissora. E outra, né? A CBF também garantiu, né? Se não houver aí, né, aquele número parecido com a temporada passada, que varia até 8 milhões de reais, 7, 8 milhões, mas a CBF disse que garante nessa temporada que os times irão receber essa receita. Tinha muito presidente de clube desesperado da Série B por conta de saber se iria ou não receber esse montante aí com direito de transmissão, e a CBF garantiu que essa temporada é uma boa notícia, né? Dá uma tranquilidade maior para que o time possa, né, seguir fazendo esse trabalho. O Ceará promete se reforçar ainda para o Campeonato Brasileiro. Por enquanto aí deu uma parada, deve estar mapeando o mercado, porque o time precisa de laterais, né, tanto direito quanto esquerdo. E encontrar laterais de qualidade é realmente complicado no futebol brasileiro. Há essa carência, principalmente na lateral direita, onde o Varley deverá ser o titular nesse jogo contra o Fortaleza, nesse clássico. O Varley que jogou como lateral direito contra, agora na classificação, né, lá em Poços de Caldas, contra a Caldense. Né, houve relativamente bem, foi até a estreia do jogador, que não é lateral direito, ele é atacante, ele é uma espécie de ponta direita ali, mais arisco, mas quebrou um galho. Deverá quebrar o galho novamente nesse clássico, já que o Kaique está suspenso, que vinha jogando por ali, é volante, mas também joga por ali como lateral, não poderá jogar no clássico. Então a tendência é que o Varley, né, jogue por ali. O meio campo, com a ausência ali do Kaique também, deve voltar o Richardson ali com o Arthur Rezende, deve ser ali os dois jogadores que vão fazer esse trabalho de contenção ali do time alvinegro. O Ceará, que não vai contar ainda com o William Maranhão, né, esperou até sexta-feira para que o jogador pudesse, fez um pedido à CBF lá, entrou lá com efeito suspensivo no tribunal para tentar liberar o jogador, que tem uma punição de 5 jogos, cumpriu o quarto agora no meio de semana contra a Caldense, e agora deve cumprir seu último jogo contra o time do Fortaleza nesse clássico válido pela Copa do Nordeste. Então o Ceará, provavelmente, né, o Morínigo não tem por que colocar e poupar jogadores, né, tem que ir para o clássico para tentar buscar mais uma vitória, com Richard, com Varley na lateral direita, com Thiago Panussá, Gabriel Lacerda e David Ricardo, né, aí a defesa do Ceará. Você pode observar sem lateral esquerdo também. Tem o William Formiga, que está no departamento médico, tentando retornar aí para o time, e tem o Danilo Barcelos. Porém, o Danilo Barcelos, acredito que não caiu no gosto do Gustavo Morínigo, né? Eu falei, né? É um jogador que eu não contrataria, é um jogador que chuta forte, né? Que tem ali uma bola parada legal, mas ponto, né? É um jogador muito limitado. Então não vem tendo oportunidade o Danilo Barcelos. Poupar para quê? Vai ganhar ritmo de jogo quando, né? Quando entrar, jogar. Não está jogando é porque não está agradando, com certeza, aí o treinador. O meio campo com o Richardson deve jogar ali, né, ao lado do Arthur Rezende, e o Guilherme Castilho deve permanecer no time para essa partida, né? Ele que vem vai ser uma surpresa para mim se o Jean Carlos começar como titular, mas isso é uma estratégia de treinador. Pode ser que ele queira inverter, né? Que ele já fez alguns jogos assim. É um jogo que ele colocava o Guilherme Castilho e deixava o Jean Carlos para entrar no segundo tempo, como vem acontecendo ultimamente. Outra vez já colocou o Jean no começo, deixou o Castilho para o segundo tempo. Pode rolar também, mas acredito que o Guilherme Castilho vem tendo uma sequência maior, deva começar esse clássico aí como titular. A linha de frente que vem aí atuando de forma bastante satisfatória. O Eric pela direita, o Vitor Gabriel como pivô ali, como centroavante, e o Janderson pela esquerda. A galera vem participando bem aí da construção dos gols do Ceará, né? O Eric, se não faz, dá passe, o Janderson vem fazendo seus golzinhos, o próprio Vitor Gabriel também. Essa galera tá mandando muito bem até aqui nesse início de temporada, essa linha de frente do time do Ceará. Aguardar então aí, né, essa escalação deve ser a provável, a que vem jogando, a que vem conseguindo os melhores resultados com a camisa alvinegra, em mais um clássico contra o Fortaleza, 18 horas e 30 minutos, no Castelão, comando de campo do Vozão, jogo válido pela Copa do Nordeste. E você se inscreve no canal aí, que é importante para a gente manter aqui o nosso trabalho no YouTube, né? Acompanhe meu trabalho também no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira pela TV Metrópole, canal 16.1.
sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. O programa também vai por aqui, pelo YouTube, através do canal Futebol Alegria Oficial, simultaneamente na TV e por aqui pelo YouTube. Então se liga, hein? E deixa a sua curtida também, esmaga o like aí com força para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Valeu, galera!